Salve, salve, torcida vascaína, voltamos com o nosso canal. Meus amigos, segunda-feira muito pesada, para nós, torcedores vascaínos, mais uma vez, o time sem esperanças de permanência na Série A, mais uma derrota aí pro Vasco na conta, na competição. O Vasco tentando aí recorrer na CBF, anulação da partida aí de ontem contra o Internacional. Vamos falar bastante disso. Também vamos falar aí da situação do Vasco no Brasileirão. Sim, ainda há possibilidade de salvação de uma queda aí para a segunda divisão e quais as porcentagens de chance de rebaixamento do Vasco. E o aproveitamento do Luxemburgo, meu amigo, assusta e assusta muito aí à frente do Vasco. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aí no canal para fortalecer demais. É muito fácil, se inscreve aí para fortalecer, para ajudar o nosso canal aqui a continuar crescendo. Muito obrigado aí a todos os nossos inscritos aqui que assistem nossos vídeos. Muito obrigado àqueles que sempre acompanham diariamente nossos vídeos nessa fase terrível do Vasco caindo para a segunda divisão. Vocês ainda interessados em querer saber notícias do Vasco, né? Muito obrigado mesmo de coração. Também ativa o sininho para você não perder nada, receber todos os vídeos postados diariamente aqui no nosso canal. Bom, pessoal, um momento triste, mais um momento triste aí na história do Vasco, mais uma mancha na história do Vasco, O quarto rebaixamento se aproxima cada vez mais do nosso clube e, infelizmente, o Vasco está praticamente já rebaixado para a segunda divisão. A porcentagem de chance de rebaixamento do Vasco já ultrapassa os 70%. A conta é simples, O Vasco, se quiser ficar na primeira divisão, tem que ser obrigado a vencer os dois últimos jogos e ainda secar o Bahia, Se o Bahia vence os dois jogos e o Vasco vence os dois, dá na mesma, o Vasco estará rebaixado. O Vasco tem que vencer o Corinthians, vencer o Goiás e torcer pelo menos por um empatezinho do Bahia nos dois jogos que restam aí também pro time baiano, O Bahia vai enfrentar o Fortaleza e o Santos, Nesses jogos, o Vasco vai ter que secar demais o Bahia e fazer sua parte, o que não vem sendo feito. E por isso que eu acredito no rebaixamento do Vasco, porque já era, meu amigo, o time está entregue dentro de campo. O que a gente viu ontem foi um descaso total com o torcedor, aquele segundo gol do Internacional. O senhor Leonardo Gil tá de sacanagem com o torcedor vascaíno, tá de sacanagem com a instituição. E na minha opinião, o contrato daquele jogador deveria ter sido rescindido ontem após a partida. Foi visivelmente nítido que ele não queria correr, que ele não queria jogar bola e estava só olhando o Internacional fazer o segundo gol. Ali já deveria ficar bem claro que o jogador não tem vontade de vestir a nossa camisa e já pode dizer adeus ao Vasco, cara. Não dá, velho. Não dá pra continuar com jogadores desse jeito. Infelizmente, a gente já tá vendo o Vasco entregue. Eu já tô sentindo isso dos principais jogadores do clube, Principalmente ontem com o Germancano. Eu senti um Cano totalmente entregue, Errando aquele pênalti ali. Bateu muito mal mesmo o pênalti e também saiu de cabeça baixa. Não conseguiu fazer absolutamente nada que pudesse ajudar o Vasco no jogo inteirinho. Perdeu muitas chances ali, algumas vezes ele tentou cavar mais pênaltis, tentou cavar faltas e isso mostra aí que o jogador já está entregue, na minha opinião. Eu acho que o Vasco não tem condições nenhumas de vencer o Corinthians, não tem condições de vencer o Goiás e será rebaixado. Essa é a grande verdade. Infelizmente o torcedor vascaíno vai passar por mais uma humilhação. Não acredito tanto que vai ter tantos vascaínos assim que vai apoiar o Vasco na segunda divisão, pessoal? Porque pela quarta vez o Vasco disputando a Série B. E ainda sem falar que a diretoria que assumiu aí, o novo presidente do Vasco, não é do agrado de nenhum vascaíno, cara. Eu acho que quem é a favor do Jorge Salgado, vascaíno com certeza não deve ser. Na minha opinião, o Vasco está indo num caminho totalmente obscuro, um caminho que possivelmente pode nem ter volta mais para a Série A. E a nossa situação no Brasileirão aí tá totalmente delicada, O aproveitamento do Luxemburgo é péssimo, cara. Segundo várias fontes, o aproveitamento dele já chega a ser pior do que o Ricardo Sapinto. Aí fica a questão, Será que realmente era o treinador que era o grande problema do Vasco? E sim, esse elenco aí maldito montado pelo Alexandre Campelo. Eu queria saber onde que está o Alexandre Campelo para dar uma explicação aí. Por que esse time do Vasco tá desse jeito? Porque foi ele que montou o time, foi ele que escolheu os jogadores, juntamente com o André Mazuco, com o Zé do Táxi, que trouxeram esses jogadores aí pro Vasco. Infelizmente, eles sumiram, cara? Sumiram, ninguém dá a cara a tapa. O único que veio falar alguma coisa ontem da diretoria do Vasco foi o Alexandre Pássaro, que recém chegou no clube, cara. Foi dar a cara a tapa aí pra falar do lance da CBF roubado, do gol roubado a favor do Internacional. E os outros, ninguém foi dar coletiva, ninguém foi falar absolutamente nada aí a respeito da situação do Vasco. O Vasco tá caindo, cara. Na minha opinião, tem 99% de chance de cair pra segunda divisão.
e ninguém faz nada, ninguém da diretoria vai lá, o presidente do Vasco não faz absolutamente nada. Alexandre Campelo, cadê o Campelo, hein, pessoal? Cadê o Alexandre Campelo para dar alguma explicação pro torcedor? No rumo certo, né, senhor Alexandre Campelo? Palmas aí pro senhor, palmas aí. O senhor fez bonito, fez muito bonito aí à frente do Vasco. É CT, é não sei mais o que, é tudo, né, cara? O senhor é o grande presidente, o maior presidente da história do Vasco é o senhor, né, senhor Alexandre Campelo? Palmas. Palmas aí, a gente caindo para a segunda divisão, Vasco arrebentado mais uma vez, com a dívida aumentada em mais de 100 milhões de reais. E o senhor disse que o Vasco estava no rumo certo. É uma piada, é uma sacanagem com o torcedor vascaíno. O torcedor vascaíno não merece passar por tudo isso. Mais uma vez, mais um rebaixamento e ninguém faz nada. E continua essa mesma politicagem, destruindo o Vasco, essa politicagem maldita, essa politicagem aí de velharada, de múmias, querendo poder a todo custo e não consegue fazer absolutamente nada de relevante pelo clube e o time caindo para a segunda divisão. Infelizmente, esse é o retrato do Vasco, esse é o novo retrato do Vasco aí nos últimos anos e com certeza vai permanecer por muito tempo. Enquanto esse pessoal aí, essa velharada não morrer, não vão dar sossego pro Vasco, não vão dar sossego pro Vascaíno e com certeza vamos continuar nesse marasmo aí, nesse fundo do poço que o Vasco se encontra hoje, sem expressão nenhuma, um clube que não tem expressão nenhuma, não tem força mais em nada e ainda quer tentar recorrer na CBF aí, anulação de jogo. A CBF não anulou o jogo de ninguém, meu amigo. São Paulo, Grêmio, Santos, Fortaleza, um monte de time já tentou anulação dos seus jogos. A CBF, sabe o que a CBF vai fazer com o ofício do Vasco? Aqui, ó, vai fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó, que a CBF vai fazer com o ofício do Vasco. Chupa aí, Salgado. Isso que a CBF vai fazer com o ofício do Vasco. E o Vascaíno ainda acredita que vai ter anulação de jogo. Tá de sacanagem comigo, cara. Isso não existe. Ninguém aí pro Vasco. Os caras estão querendo rebaixar o Vasco. Acha que ia ter VAR descalibrado no jogo do Vasco, cara. Isso é uma brincadeira com o torcedor. Isso é uma brincadeira com quem é vascaíno, com quem paga porcaria de Premier, com quem compra a camisa do clube, com quem paga sócio. E eles não estão levando em consideração nada disso. E a gente tá vendo isso aí. E a gente viu ontem dentro de campo. Foi um absurdo. Só que a CBF não vai fazer nada. O Vasco depende da CBF. Infelizmente vai levar um não bem na cara, meu amigo, pra largar de ser trouxa, ter voltado pra dentro do campo, cara. Aquilo ali foi uma vergonha, realmente, vergonhoso o que fizeram com o Vasco ontem. Infelizmente nosso clube não tem força nenhuma, junto à CBF. A CBF não ouve o Vasco. CBF não tá nem aí pro Vasco. O Vasco é o time mais roubado do Campeonato Brasileiro e ninguém fez nada. Infelizmente, é isso que vem acontecendo aí nos últimos anos. Se fosse da época do Eurico Miranda, era pelo menos isso ele fazia bom, né? Ele chegava lá no meio do gramado, parava a partida, o time dele não jogava e o jogo tava suspenso, né? A gente viu muito isso aí nos anos 90, final dos anos 90, nos anos 2000, no início ali, quando tinha o Eurico Miranda. Agora, cara, esses caras aí não fazem nada. O Eurico Miranda, pelo menos isso ele fazia certo, porque de resto ele ferrou realmente com o Vasco. Mas esses outros presidentes aí que assumiram o Vasco não tem moral nenhuma dentro da CBF. Jorge Salgado trabalhou na CBF, não tem moral nenhuma para conseguir nada aí. Minha opinião, será uma grande, mas grande surpresa se a CBF responder o Vasco e responder esse ofício do Vasco, porque segundo a própria entidade não houve erro algum no lance e infelizmente vida que segue aí. O Vasco que segue aí rumo à segunda divisão. É isso que eles acham, é isso que realmente vai acontecer. Ainda tem torcedor que ficará na expectativa desse jogo ser anulado. Se for anulado, na minha opinião, vai ser uma grande surpresa. Não sei o que o Vasco vai ter conseguido aí para convencer a CBF a anular esse jogo, porque já tá nítido que eles não vão fazer absolutamente nada. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação toda do Vasco, se você acredita aí que o Vasco vai conseguir a anulação desse jogo, o que você acha do aproveitamento do Luxemburgo, se você acha que realmente o Luxemburgo é o culpado do Vasco nessa situação, se é o time. Na minha opinião, obviamente é o time e o Alexandre Campelo, nada mais além disso. Jogadores que entram dentro de campo, jogadores que jogam a bola, jogador que chuta a bola pro gol. Se o jogador fura, se o jogador dá um passe errado, se o jogador dá um passe de 50 centímetros errado, como eu vi ontem o seu Bruno Gomes fazer, não é culpa do técnico do Vanderlei Luxemburgo, e sim do jogador que não tem qualidade nenhuma para estar vestindo a camisa do Vasco, e principalmente de quem colocou ele no Vasco, que é o seu Alexandre Campelo. Agora o Vasco só tem uma solução, meu amigo: vencer os dois jogos e secar o Bahia. O Vasco vai enfrentar o Corinthians no domingo, às 4 horas da tarde, dia 21, e também na quinta-feira, na próxima quinta-feira da semana que vem, dia 25, às 9h30 da noite, o Goiás em São Januário. O jogo do Corinthians é fora de casa e fecha aí em casa contra o Goiás, um adversário direto que ganhou a vida dentro do campeonato e vai dificultar demais a vida do Vasco nesse jogo aí, no último jogo do Campeonato Brasileiro, porque possivelmente se o Goiás vence o próximo jogo, vai chegar com grandes chances ainda de se livrar do rebaixamento, inclusive pode ultrapassar o Vasco
na próxima rodada. Bem complicada a nossa situação, deixa nos comentários o que você acha de tudo isso aí que está acontecendo no nosso clube, se você acredita em anulação de jogo, se você culpa o Luxemburgo, quem você culpa realmente aí pelo Vasco estar nessa situação e caindo para a segunda. É isso aí, pessoal, forte abraço, tamo junto, saudação vascaína a todos.